Manifesta exortações da vida prática cristã. Lida com um contexto de pobreza, riqueza, preconceitos, assuntos tão vivos hoje quanto na época em que a carta foi escrita. Hoje vamos contextualizar os conselhos de Tiago para a nossa caminhada cristã e como suporte de amor ao próximo. Muito bem, pastores, a gente sabe que a carta de fato ela é bem contextualizada, porque fala de acepção de pessoas, fala de uma fé prática, uma fé com obras, né? Até eu falei aqui no início sobre esse conflito de que Lutero não considerava a carta de Tiago como uma carta inspirada, chamou de palha, porque Romanos 3:28, Paulo fala que a justificação é pela fé, independente das obras. E Tiago fala que a fé sem obra é morta. Parece que até eles se contradizem, mas na verdade não. Cada um fala de uma ótica diferente, né? Paulo está falando que a salvação depende da fé, da graça mediante a fé. E Tiago já está falando que uma fé salvadora, uma fé verdadeira, uma fé autêntica, ela tem que vir carregada de obras, né? Então vamos tentar aqui então um pouquinho contextualizar. Pastores, uma pergunta: podemos ver hoje na igreja desafios como preconceito racial e social, já que a carta fala sobre isso? Será que hoje na igreja brasileira existe ainda preconceitos raciais, sociais dentro da igreja? Eu acredito que sim, né? E é engraçado que a igreja começou e 40 e poucos anos depois, Tiago teve que escrever essa carta para que todos pudessem ler, né? Engraçado que quando Paulo escreve assim, ele especifica para quem vai, né? Mas Tiago, quando escreveu a carta, botou o nome dele, por quê? Porque era uma carta para todas as igrejas. Quem dera que nós tivéssemos assim, de 40 e 40 anos uma cartinha como essa para alertar a igreja. Alertar a igreja de quê? Dos problemas que vem causando ano após ano. Porque você começa um trabalho, aí aquele trabalho vai se engessando, e o que é que falta? O livro de Tiago, ele mostra exatamente a questão da prática, que é o que eu penso que hoje está faltando nas igrejas. De você poder olhar para a igreja e ver o que é que do mundo que está entrando. E Tiago quis fazer exatamente isso com a carta dele. Quis chegar e dar uma alerta para a igreja para quê? Para voltar para os ensinamentos de Jesus. O livro de Tiago é o que mais se assemelha ao que Jesus ensinou. Então, nós temos que olhar não só Tiago como os outros livros para identificar dentro da igreja quais são as coisas que o mundo está entrando na igreja, ao invés da igreja estar influenciando o mundo, para poder pontuar e voltar ao original. E dentro disso está essas áreas também aí. Eu posso falar aqui um pouco do meu movimento dentro dessa pergunta de preconceito. Na verdade, um tempo atrás, quando surgiu a Assembleia de Deus, ela veio para dar oportunidade aos que não tinham. A Bleia, que eu faço parte com muito orgulho, deu muita oportunidade para aqueles que não eram da elite. Tiveram oportunidade. Na verdade, as igrejas mais antigas, tu não via um negro pregando, tu não via pessoas com condição financeira baixa nessas igrejas tendo oportunidade. E a Assembleia de Deus, esse é um papel excelente da Assembleia de Deus, deu oportunidade, abriu, quebrou muitos preconceitos, mas parece que o movimento que eu faço parte está se elitizando e quer acabar com a oportunidade do pessoal que antigamente não tinha, agora tem, e agora querem cortar essas oportunidades de novo. E eu creio que aí está criando, no meu movimento que eu participo, não estou falando da igreja toda em si, da Assembleia de Deus, um preconceito de novo. A gente está escolhendo, esse é um bom dizimista, ele serve para ser um obreiro. Não, o dízimo dele, ele ganha um salário mínimo. Ele vai dar R$80, R$90, esse daí não serve para nada, esse daí é um bom porteiro. Esse daí é um bom faxineiro para limpar a igreja. Deus chamou ele para isso. Então, eu vejo que esse preconceito está surgindo de novo, especificamente no movimento que eu faço parte, que é a Assembleia de Deus. Tiago neles. Eu penso que a carta Tiago, juntamente com meus amigos aqui, é uma carta muito atual. Ela não perde, apesar de ser escrita tantos anos atrás, ela é uma carta muito atual. Tiago escreveu para as 12 tribos da dispersão, e a mente de Tiago era justamente essa. Vocês são todos pobres, de maneira que quando vocês praticam acepção de pessoas, vocês estão rejeitando a vocês mesmos.
né? E aí ele cita um exemplo logo ali no capítulo 2 de um rico entrando pela igreja, né, e sendo tratado com toda honraria, e o pobre, que já era da comunidade, sendo tratado com desleixo. Então Tiago, na verdade, ele está alertando a gente acerca dessa prioridade com o amor, né, com a misericórdia, independente da raça, da cor, da condição monetária, financeira, né, como o Bruno mesmo citou. Você não pode vender cargos na igreja. Você tem que tratar as pessoas conforme o Espírito Santo for, eu digo em questão de cargo, eu digo em questão de ministério, conforme o Espírito Santo for direcionando, e não pela condição monetária dessa pessoa. E César, o que é mais bonito no Evangelho é o que o Cristo prega pra gente, que não há acepção de pessoas, né? Ele ama independente da classe social, da cor. Ele ama o ser humano, que é uma característica nossa da igreja. Então, quando a gente fala de mundanismo entrando na igreja, às vezes a pessoa pensa, é vestimenta, é frequentar uma praia, alguma coisa assim que é mundo. Não, o mundanismo tem a ver com trazer os valores do mundo. Quais são os valores do mundo? Acepção de pessoas, valorizar a pessoa pelo que ela tem, não pelo que ela é. Não é, César? O que acontece é que esse tema ele é muito atual, né? Independente de qualquer coisa, a igreja é formada por pessoas, e essas características de acepção, né? Essa diferença que é feita por pessoas. Isso está enraizado. É nosso isso não é de Deus, não tá no DNA de Jesus isso. Nós buscamos ter um DNA igual ao de Cristo, só que infelizmente isso não vem acontecendo, né? A gente tem visto aí realmente essas acepções, a gente tem visto o racismo, a gente não deveríamos, mas a gente sabe que a condição social, que o preconceito dentro das igrejas existem, como existem evidente em vários outros lugares, né, onde a gente vê. É um tema que está em evidência no mundo secular, e não seria diferente dentro da igreja, porque nós estamos vivendo nesse mundo aqui, né? Muitas vezes nós tentamos transformar a igreja em algo diferente, fora do mundo, mas nós estamos inseridos nesse contexto, e isso vai existir dentro das igrejas. É claro, a carta de Tiago, quando ele vem, ele realmente confronta a igreja naquela época, ele está nos alertando sobre aquilo que a nossa carne está gritando, né? Aquilo que nós devemos e não devemos fazer. Quando eu estava falando aí, por exemplo, da fé, né, das obras, a fé é essencial, mas as obras ela vem complementar a tua fé, ela vem mostrar os frutos daquilo que você está fazendo, de quem que você é, a quem você segue, né? Porque senão você também fala, e é isso que a gente tem visto hoje, né? Eu tenho visto, essa é uma opinião minha pessoal, a gente tem visto um evangelho muito falado. Se fala muito de evangelho hoje, mas na prática, se viver o evangelho é algo que realmente traz muito escândalo para a gente hoje, né? Exatamente, a ortodoxia ela é fundamental, né? A fidelidade pela exegese da palavra, né? Uma interpretação correta da palavra, mas a ortopraxia, que é a prática daquilo que a gente prega, ela vai ser evidente, porque senão eu não sou digno de pregar o evangelho. Se eu não vivo o que eu prego, eu não sou digno de pregar. Você vai viver uma utopia. Eu vou viver uma ilusão, uma utopia, né? É aquela famosa frase da teologia farisaica: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não é isso que Cristo prega, né? Ele faz o que eu falo e faço o que eu faço. Ele se fez exemplo vivo, né? Ele se fez exemplo vivo. Não tem como falar que crê em Cristo e não obedecer às ordens estabelecidas por Cristo. Na verdade, é isso que está atrelado a Tiago e Paulo. A minha fé ela está acompanhada com uma obediência. Eu creio em Cristo e creio que eu tenho que cumprir tudo aquilo que Ele determinou para a sua igreja. Se eu não creio em Cristo, eu não vou fazer, porque a minha fé, na verdade, não está em Cristo. Às vezes está no que Ele pode me dar e não na pessoa de Cristo. Então, a minha fé está atrelada à obediência. Se eu creio, eu sou obediente. Qual é a obediência? Ser misericordioso, visitar os órfãos, ajudar. A proposta social não começa em Tiago. Tiago vai ser mais claro, vai ser mais explícito, mas tudo começa em Cristo. Cristo foi o padrão de obras sociais. Cristo foi o padrão de ajudar os necessitados, de estender a mão. Ele vai usar até o exemplo do bom samaritano sobre misericórdia. Quem é o próximo desse daí? Aquele que estendeu a mão.